Capítulo 1. Tenho de ser nascido de novo? Certa vez falei com um homem que me disse que desejava saber mais sobre a fé cristã. Ele afirmou que era um cristão e que queria saber mais sobre o que o cristianismo envolvia. Entretanto, ele avisou: não quero ser um cristão nascido de novo. Quando vi isso, minha mente voltou-se imediatamente à campanha de eleição presidencial de 1976, quando Jimmy Carter se identificou como sendo um cristão nascido de novo. Quase na mesma época, Charles Colson, que foi um conselheiro do presidente Nixon e esteve envolvido no escândalo de Watergate, escreveu um livro intitulado Nascido de Novo, que vendeu milhões de cópias e foi transformado em um filme que teve o mesmo nome. Edgar Cleave, líder do Partido dos Panteras Negras, e até Larry Flynt, publicador da revista Routledge, tentaram entrar na onda, anunciando também que haviam nascido de novo, embora Flynt agora se declarasse um ateu. De repente, a expressão nascido de novo, conhecida somente por um segmento muito pequeno da igreja, se tornou um item de notícia bombástica e começou a receber atenção nacional. Foi emprestada pelo mundo secular e aplicada a coisas fora da fé cristã. Por exemplo, se um jogador de beisebol tinha um ano bom depois de um ano muito ruim, dizia-se que ele era um jogador nascido de novo. No entanto, em algum ponto de toda a publicidade, o verdadeiro significado da expressão nascido de novo se tornou obscuro. Como resultado, existe muita confusão, até mesmo na igreja, quanto à natureza exata do novo nascimento. O propósito desse livro é examinar o que significa biblicamente e teologicamente ser nascido de novo. De início, tenho que ressaltar que a expressão cristão nascido de novo, em um sentido técnico e restrito, é uma redundância, pois, de acordo com o Novo Testamento, para que alguém se torne um cristão, precisa primeiro nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 3 ao 5. Portanto, se alguém é nascido de novo, ele é um cristão. Então, chamar alguém de cristão nascido de novo é como dizer que ele é um cristão duas vezes. O Novo Testamento não conhece nenhum outro tipo de cristão. Além disso, a expressão nascido de novo é um sinônimo popular da palavra teológica regenerado. Não sei de nenhuma igreja na história do cristianismo que não tenha afirmado uma doutrina de regeneração ou do novo nascimento. Ou seja, todo o corpo de Cristo, na história do Ocidente, teve de desenvolver algum tipo de conceito do que significa ser renascido espiritualmente. Porque este conceito não se originou nos teólogos, nos comentaristas da Bíblia ou nos pregadores. A própria ideia de nascimento espiritual tem a sua origem no ensino de Jesus. Visto que alguns cristãos identificam-se a si mesmos como seguidores de Cristo, eles se interessam naturalmente em entender o que Jesus disse sobre esta ideia. A conversa de Jesus com Nicodemos. O relato do primeiro ensino de Jesus sobre este assunto está em João 3. Gostaria de considerar em detalhes esta passagem para que obtenhamos um alicerce firme para a nossa discussão subsequente sobre o novo nascimento. João escreveu que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. João, capítulo 3, versículo do 1 ao 2, parte A. João apresenta imediatamente Nicodemos e nos informa duas coisas sobre a sua situação cultural. A primeira, ele era um fariseu. E a segunda era uma autoridade dos judeus. Os fariseus eram uma seita religiosa conservadora. Eram conhecidos por obediência rígida à lei de Deus. Os principais judeus eram as autoridades religiosas de Israel. A nação judaica estava sob a autoridade imperial de Roma e era controlada por governadores romanos. Entretanto,
A autoridade religiosa de Israel estava investida em um grupo de 70 homens, que formavam uma instituição conhecida como Sinédrio. Estes homens eram equivalentes dos senadores modernos, ou dos cardeais da Igreja Católica Romana. Quando João identificou Nicodemos como uma autoridade dos judeus, estava indicando claramente que ele era um membro do Sinédrio. Nem todos os fariseus eram membros do Sinédrio, mas alguns membros do Sinédrio eram fariseus. Portanto, Nicodemos era um homem erudito e poderoso, que tinha um treinamento elevado em teologia. Nicodemos veio de noite a Jesus. Por que ele fez isso? Suspeito que Nicodemos estava levemente nervoso. Ele não queria ser visto em público com Jesus, que era popular entre as pessoas, mas era objeto de desconfiança entre as autoridades religiosas. Por isso, Nicodemos foi discreto em seu primeiro encontro com Jesus. No entanto, ele dirigiu-se a Jesus com palavras excelentes. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 2. É significativo o fato de que este líder dos judeus reconheceu Jesus como um mestre e dirigiu-se a ele com respeito que era reservado a um teólogo. Nicodemos estava reconhecendo que Jesus era um verdadeiro mestre da palavra de Deus. Depois, ele prosseguiu e declarou que pelo menos alguns dos líderes judeus reconheciam que Jesus era um mestre enviado por Deus, por causa dos sinais que Jesus fazia. Esta atitude era muito diferente da atitude de muitos no partido dos fariseus. Eles não tinham uma opinião muito positiva sobre Jesus. De fato, atribuíam suas atividades maravilhosas ao poder de Satanás. Mateus, capítulo 12, versículo 22 ao 32. Mas este fariseu se recusou em fazer acusação tão ultrajante. Em vez disso, elogiou a Jesus. Nicodemos estava dizendo: Jesus, eu reconheço que você tem de ser um mestre enviado da parte de Deus, porque nenhum homem poderia exercer o tipo de poder que você tem mostrado, se Deus não estivesse confirmando a sua mensagem. Observe como Jesus respondeu. Ele não disse: sinto-me honrado com este título que você me conferiu, ó autoridade dos judeus, membro do Sinédrio. É magnífico ser elogiado por alguém de uma posição tão elevada. É quase como se Jesus não pudesse esperar que Nicodemos terminasse seu elogio. Logo que Nicodemos acabou de falar, Jesus respondeu como sempre fez em seu ensino, sendo direto e indo ao âmago da questão. Ele disse a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Em outras palavras, Nicodemos, pare de falar sobre questões secundárias e honras pessoais. O que desejo realmente que você saiba é isso. Há algo que uma pessoa tem de fazer para ver o reino de Deus. Na teologia e na filosofia, gostamos de fazer distinções. E uma das distinções que é muito importante nesta disciplina é aquela que existe entre o que chamamos condição necessária e condição suficiente. Uma condição necessária é definida como algo que tem que acontecer para que outra coisa aconteça. Por exemplo, para que o fogo acenda, a presença do oxigênio é plenamente exigida. Se não há oxigênio, não pode haver fogo. Por contraste, uma condição suficiente é tudo o que é necessário para que um resultado aconteça. O oxigênio não é uma condição suficiente para o fogo. É necessário para o fogo, mas ele sozinho não garante o resultado do fogo. Você não pode ter fogo sem oxigênio, mas pode ter oxigênio sem ter fogo. Em resumo, uma condição necessária é uma sine qua non, sem a qual o efeito desejado não acontecerá.
Jesus apresentou uma condição necessária nesta conversa com Nicodemos. Toda vez que Jesus ensina condições necessárias, nossos ouvidos devem aguçar-se. Mas isso é especialmente verdadeiro nesse caso, porque Jesus expressou uma exigência categórica para entrar no reino de Deus. Ele disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, se A não acontece, B não pode suceder-lhe. Você percebe por que isso é tão importante? Com estas palavras, Jesus estabeleceu a condição necessária para entrarmos em seu reino. Ele interrompeu este homem, que era alguém altamente treinado em teologia e que era reconhecido e elogiado por todos os seus patriotas em Israel, e o surpreendeu com esta verdade: você precisa nascer de novo. É como se eu me encontrasse com um ministro de uma igreja. Enquanto ele me fazia perguntas teológicas e me dizia algo agradável, eu lhe dissesse: pare, você não pode nem mesmo ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é surpreendente que os fariseus tenham histórias tão hostis para com Jesus. Expressando isso de maneira tão simples quanto posso, digo-lhe: se você não é nascido espiritualmente, não é um cristão. É necessário ser renascido para ser um cristão. Ninguém nasce cristão. Ninguém entra no mundo já incorporado no reino de Deus. Os fariseus pensavam que eram nascidos no reino de Deus. Eles raciocinavam: somos filhos de Abraão, fazemos todas as coisas certas, temos a lei de Moisés. No entanto, Jesus lhe diria: vocês não são filhos de Abraão, vocês não são filhos daquele a quem servem. João, capítulo 8, versículo 39 ao 47. Não posso enfatizar demais quão radical foi este pronunciamento de Jesus. Soa radical aos nossos ouvidos e soou muito radical aos ouvidos dos contemporâneos de Jesus. Pensando de novo em meu amigo que disse: Sproul, quero me tornar um cristão, mas não quero ser um cristão nascido de novo. Em essência, ele queria duas coisas incompatíveis. Com toda a probabilidade, ele queria dizer apenas: quero ser um cristão autêntico, mas não quero ser uma daquelas pessoas que mostram isso publicamente e incomodam os outros com os seus métodos de evangelização detestáveis. Essa era a maneira como ele identificava um grupo de cristãos que o deixava inquieto, um estilo que existe dentro da igreja cristã e que ele julgava característico dos cristãos nascidos de novo. No entanto, no sentido verdadeiro da linguagem, só existe um tipo de cristão. Há estilos diferentes desse tipo de cristão. Alguns são educados, alguns são rudes, alguns são quietos e alguns são barulhentos. Alguns são conservadores, alguns não são conservadores. Mas o único tipo que entra no reino de Deus é o regenerado, porque Jesus estabeleceu o novo nascimento como uma condição indispensável. Portanto, a primeira coisa que desejo comunicar sobre o novo nascimento é a sua necessidade. Jesus usa a repetição. Os judeus tinham duas maneiras de usar a repetição para enfatizar algo, e Jesus usou ambas as maneiras em sua conversa com Nicodemos. Explorei uma dessas maneiras em meu livro A Santidade de Deus, quando examinei Isaías 6, onde lemos que os serafins perante o trono celestial de Deus são descritos a exclamar: Santo, 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 em uma resposta antifonal. Expliquei a importância desta repetição de uma palavra, uma técnica usada em toda a Bíblia. Quando os judeus queriam tornar algo enfático, em vez de acrescentar um ponto de exclamação ou usar itálico, eles simplesmente o repetiam. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Antes, ele começou dizendo: em verdade, que na língua original seria lido amém, amém. Obtemos nossa palavra amém desta palavra hebraica.
É uma palavra que usamos frequentemente no final de nossas orações e pela qual dizemos verdadeiramente, que assim seja. De vez em quando, Jesus prefaciava seus ensinos com a repetição da palavra Amém. E esta é uma ocasião em que ele fez isso. Quando Jesus disse em verdade, era como se ele estivesse dizendo: é melhor você colocar um asterisco ao lado disso, porque isso é extremamente importante. Em minhas aulas no seminário, costumava dizer aos alunos: sempre que me verem escrevendo algo no quadro, vocês devem pôr um X vermelho ao lado do que anotaram, porque pode ter certeza de que isso cairá na prova. Jesus disse algo semelhante ao falar em verdade, quando ele queria dizer: aqui está algo que é muito importante. Ele dizia em verdade. Há muitos ministros religiosos que se levantarão no domingo de manhã e dirão que não é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Se você ouvir alguém afirmando isso, quero pedir-lhe para que lembre: isso não é o que Jesus disse. Quando você estiver questionando se o novo nascimento é uma exigência ou não, terá que decidir quem fala com autoridade suprema para a igreja cristã. O Senhor Jesus diz, com ênfase: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Há uma segunda maneira como Jesus usou a repetição. Além de repetir uma palavra, os judeus costumavam repetir o conceito específico em palavras levemente diferentes. Quando o apóstolo advertiu os cristãos da Galácia a não abandonarem o evangelho bíblico, ele disse: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Em seguida, o apóstolo acrescentou: agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Versículo 9. Nesta passagem, Paulo usou a segunda forma de repetição judaica, afirmando o mesmo assunto duas vezes em palavras levemente diferentes. Jesus fez isso na primeira vez que ele disse: em verdade te digo que, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Nicodemos replicou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, volta ao ventre materno e nasce pela segunda vez? Versículo 4. Depois Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 5. A repetição desta palavra-chave por parte de Jesus mostra quão ela é essencial. Eis o que deduzo deste ensino de Jesus Cristo. É impossível alguém ver o reino e entrar no reino se não é nascido de novo. Todavia, isso suscita uma pergunta importante: o que significa ser nascido de novo? Como disse, toda igreja tem uma doutrina de regeneração. Creia-me, todas elas não têm a mesma doutrina. Todas reconhecem que a regeneração ou o novo nascimento é uma exigência para entrar no reino de Deus, mas nem todas concordam quanto à maneira como esta exigência se cumpre e, precisamente, o que ela envolve. Nos capítulos seguintes, focalizaremos nossa atenção em discernir o que Jesus quer dizer quando estabeleceu esta condição necessária.